Fala galera do Gestão FC, num oferecimento de DACAP, Gol Sistemas e Lojas MM, começamos mais um episódio do nosso podcast, onde aqui a gente fala sobre trabalho e trabalho no futebol. Hoje temos o privilégio de ter aqui um grande amigo, convidado, que é o doutor Marcelo Contini, presidente da APFUT, Autoridade Pública de Governança do Futebol. Marcelo, bom dia. Bom dia, Orlando. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, conversando com os ouvintes sobre gestão esportiva, um tema tão caro ultimamente para todos envolvidos com esporte. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos dar um pouquinho de explicação sobre o que é a PFUT, um pouco do Profut e outros assuntos mais relacionados. Isso aí, ferramentas importantes. Marcelo tem uma trajetória legal já no futebol, já tem experiência em várias áreas aí, né, Marcelo? E ele vai contar um pouquinho para a gente. Mas antes, eu só quero dar um recado para vocês, né? De seguirem nossas redes sociais aqui na descrição do link, né? Temos todas as redes sociais nossas, além do nosso canal de cortes, onde você consegue ver os melhores momentos de cada um dos nossos episódios. Mas vamos lá, vamos aos trabalhos. Marcelo, conta pra gente como que você começou, né, com essa coisa, putz, eu vou trabalhar com futebol. E como que foi? Como que iniciou? Como que foi? Eu acho que o meu início de trajetória não é muito diferente de muitos daqueles que estão envolvidos com direito esportivo, com área de gestão esportiva. Eu começo a querer trabalhar com futebol porque eu sempre amei o futebol. Então, de criança mesmo, lá de Dourados, onde eu nasci, do meu pai me levar no Campo da Leda. Alô, Dourados! Alô, Dourados. No Campo da Leda para poder acompanhar os jogos do futebol amador que ele jogava. Então, eu ficava lá o dia inteiro brincando, envolvido com futebol, no estádio. E aí, quando eu me formo, eu venho para Curitiba. Eu me formei em 2005, lá na Unipar, em Guaíra. Venho para Curitiba para fazer um curso de aperfeiçoamento, preparatório para concurso para promotoria de justiça. E vem, então, o interesse Claro, tem os assuntos relacionados a TJD, na época, né, 2007, 2008, quando eu recém abri o escritório, começaram a pipocar esses assuntos e eu despertei o interesse. Olha, tem um ramo legal que eu posso, quem sabe, aliar o que eu gosto, um esporte que eu gosto, que eu amo, para atuar profissionalmente. E aí, em 2011, eu sou selecionado para ingressar nos quadros do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Salão, aqui do Paraná, na Federação Paranaense de Futebol de Salão. Começo como procurador e em dezembro de 2011 eu chego para a procuradoria do TJD da Federação Paranaense de Futebol. E a partir de então começo, né, a trabalhar, e eu sempre fui muito inquieto. Então vi as coisas e talvez até de certa forma meio inconsequente, né? Mas ia cutucar. Até que, então, eu chego a procurador-geral, tanto no TJD de futebol de salão, quanto da Federação Paranaense de Futebol, e sigo, então, até 2013, à frente desses dois TJDs. Começa, então, surgiu o convite para trabalhar no Grupo J. Malucelli, e aí, a partir de 2015, eu dentro lá da empresa, o J. Malucelli tinha o Jotinha, né? Clube de futebol O aqui do clube de seu futebol, icônico clube de futebol do Paraná. E então, o saudoso Rui comenta com o pessoal internamente, com o seu Juarez: olha, tem aqui o Marcelo que pode nos ajudar. E eu começo a trabalhar com o Jotinha, e aí vou até 2020, dezembro de 2019, meados de 2020,
trabalhando com o Jotinha. A partir de então, e atuando na área de direito esportivo, tocando meu escritório. Você fazia TJD pro Jotinha e a parte de registro, contrato de atletas, A parte interna, né? Isso, a parte interna eu fazia para eles, mas na área de consultoria mesmo, né? E aí, mas sempre muito próximo, sempre que o Jotinha precisou, eu estava ali à disposição. Então, digamos assim, a gente veio numa caminhada longa e muito legal ter trabalhado lá, porque o Jotinha sempre, como dissemos, né, ele sempre foi destacado em questões que vão além do futebol, né? Primeiro ecoestádio, primeiro clube empresa, né? Primeiro, digamos assim, SA do futebol que efetivamente atuou no futebol. Então, questões que muito, e aí já entrando aqui na minha atual posição, que a gente muito fala de disrupção, né? de traçar novos caminhos, pensar além do dia a dia e do trivial. Então, em 2020, surge o convite, e aqui eu tenho que fazer um destaque para o meu amigo Cristiano Pupi, que estava lá no Ministério da Cidadania na época, e num momento de reconstrução da Autoridade Pública de Governança do Futebol, ele me convida para participar. Então, um convite muito, muito honroso, até porque nós estamos diante de um órgão que ele é diferente, e aí depois a gente explora um pouquinho mais sobre isso, mas a atuação dele é diferente, perto do que o pessoal está acostumado de ouvir falar de fiscalização. Então, venho galgando desde então. Comecei como assessor, em meados de 2011, eu sou nomeado coordenador geral de fiscalização, e a partir dali vem um trabalho intenso, extenso, com todo o respaldo do então presidente, o Thiago Frois, da Secretaria Especial de Esporte, da Secretaria Nacional de Futebol, e agora alcanço aqui a nomeação para presidente da PFUT. Agora, em outubro, eu inicio essa nova fase na Autoridade Pública de Governança do Futebol. Show de bola. Fala, galera ligado no Gestão FC. A DACAP é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da DACAP e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa. Então tá, vamos começar a falar dessa PFUT, então. O que é a PFUT, Marcelo? Conta para a nossa audiência. A PFUT é um órgão criado a partir da Lei 13.155, de 4 de agosto de 2015, que instituiu o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, popularmente conhecido como PROFUT. O PROFUT, ele traz uma série de regras e condições para que as entidades esportivas participem deste programa. Eu costumo dizer que o PROFUT, muita gente chama ele de um parcelamento. É só um parcelamento. Eu vou um pouco além. PROFUT, para mim, particularmente, é um caminho. Ele traça diretrizes muito claras de reestruturação, de governança, de pilares de integridade e pilares de controle financeiro que até então não se tinha no país. E a PFUT, ela é criada a partir desta lei para fiscalizar o cumprimento dessas obrigações. Ela surge, então, para orientar e fiscalizar e, até certo ponto, reprimir eventuais descumprimentos à lei do PROFUT. Não é só cobrar o pagamento do refinanciamento, né? São várias outras obrigações, né? Esse é um ponto bem interessante. O PROFUT trouxe como condição para se manter
no programa 10 obrigações que os clubes têm que cumprir e comprovar o cumprimento para a PFUT anualmente. Só que a estrutura do Profut, ela se subdivide. Existe a parte do parcelamento propriamente dito, que esse é fiscalizado especificamente pelos órgãos responsáveis pelos parcelamentos, no caso, o Banco Central, a Caixa Econômica Federal em relação aos débitos do FGTS, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, toda a relação quanto às parcelas, os cumprimentos, isso tudo está ali com os cumprimentos das parcelas, isso fica com os órgãos responsáveis pelos parcelamentos. A PFUT, ela vem num outro enfoque. E esse enfoque, Orlando, ele está relacionado com o seguinte. Primeiro, observar se os clubes estão regulares com as suas obrigações tributárias e trabalhistas. E eu chamo aqui a parte de controle financeiro, né? Regulares quanto às suas obrigações tributárias, trabalhistas, que são as relacionadas com o governo, as suas obrigações de governança, que é a adequação de estatutos, reestruturação de conselho fiscal, fixação de mecanismos de responsabilização de dirigentes. Eu acho que a lei foi inovadora nesse sentido, né? Isso. Tanto da parte de responsabilização, né? De dar um enfoque melhor para o Conselho Fiscal, que era só mais um enfeite, digamos assim, né? Nos estatutos, né? Da maioria, né? Lógico, não falando de forma generalizada, mas principalmente a questão do controle de mandato, de dirigentes e tudo mais, né? Dessa alternância de poder, eu acho que foi o grande avanço da lei, né? Que tratou de uma parte do futebol que vivia numa zona cinzenta, né, Marcelo? A democratização da gestão. Esse também é um pilar que leva para essa, que conduz à governança e aí induz a essas estruturações, a esses ajustes para que se tenham mandatos mais definidos, estruturas internas de controle bem estruturadas e mecanismos internos de responsabilização bem definidos para que não se tenha novamente e isso é o que foi buscar o Profut, um descontrole a ponto de inviabilizar a atividade de gestão do clube e, logicamente, a própria atividade do clube. E o terceiro ponto, que é o o terceiro pilar que eu chamo, que é de transparência e controle financeiro. Então, os clubes que estão no Profut precisam publicar suas demonstrações contábeis, demonstrar que estão em controle financeiro, econômico-financeiro e estão em controle dos seus custos, visando, além da redução do endividamento, não mais se endividar. Então, a PFUT, ela vem para esse ponto. Então, eu vejo que o programa em si, ele traz toda uma estrutura de normatização e de fiscalização para que os clubes rompessem com anos e anos de práticas sem diretrizes, sem controle financeiro, e passe, então, a um novo momento. Até porque o mercado desportivo exige isso, e ele vinha mudando drasticamente, principalmente a partir do momento em que o Brasil se aponta como sede de Copa do Mundo. Então, em 2014, surge o Brasil cedia a Copa, e os clubes estavam numa situação que cedo ou tarde seriam conduzidos a uma inviabilização financeira completa. O Profut, na verdade, para quem acompanha futebol e gosta de ouvir falar muito lá na Europa, né, onde existe uma fiscalização muito grande do fair play financeiro, eu acho que o Profut acaba trazendo isso aqui para o Brasil, né? E
em que pé que está essa fiscalização? Porque, obviamente, a gente ainda possui clubes, né, com dívidas altíssimas, mas principalmente a parte de dívidas, eu acho que ela é mais notória e o pessoal acompanha mais, Marcelo. Mas como que está essa questão de estabelecer processos, governança, né? Porque o que você falou até agora, né, de todos esses requisitos que os clubes têm que cumprir, nada mais é do que, além da pontualidade financeira, aplicar a governança nas suas gestões, né? Então, Orlando, até vindo para, dando um passo antes, existe até se comentou muito de que a lei do Profut seria intervencionista, né, a ponto de afetar a autonomia das entidades esportivas. Foi objeto, inclusive, de uma ação de inconstitucionalidade que o próprio STF disse, olha, o Profut não possui nenhum caráter intervencionista porque ele tem um aspecto de adesão. Então, todo clube que quer participar do programa, ele aceita aquelas condições para se manter nele e ser, então, fiscalizado pela PFUT. E funcionaria mais ou menos como um fair play financeiro. Eu diria até que o Profut ele traz para o Brasil o primeiro fair play financeiro efetivo, né, com um órgão independente, técnico, que trabalha em cima dessas metas para poder fiscalizar. E como a gente vê a governança dos clubes hoje? Né? A fiscalização, desde quando nós assumimos, eu assumi em 2020, junto com o Thiago, a gente procurou reestruturar os canais da PFUT, tanto para fiscalizar, quanto para contactar com os clubes, estar próximos deles. E a gente buscou estabelecer métricas dentro da PFUT para poder verificar qual que é a situação dos clubes. Hoje, em relação às metas, às obrigações do Profut, nós vemos que grande parte deles estão adequados com seus estatutos. Quem não esteve adequado até então foi excluído do programa, de 2020 para cá. E esse é um dos pontos. Quem não está inserido dentro das regras do Profut, ou quem não cumpriu, nós estamos falando de um programa cuja última data de adesão foi em meados de 2016. Então, aqueles clubes que não se adequaram até agora, esses clubes não podem continuar no programa. E teve bastante gente excluída? Bom, sem citar nomes, né? Nesses últimos meses, nós já tivemos alguns clubes excluídos, principalmente porque não adequaram as questões de governança inicialmente. Tá? Então, digamos assim, no ano passado, o Profut contava com 62 entidades esportivas até dezembro de 2021. De lá para cá, 6 já foram excluídos por causa disso. Bastante coisa. E assim, em relação a esse ponto, nós temos digamos assim, que é a parte de governança, nós temos os clubes um pouco mais estruturados, tanto em relação à adequação estatutária, quanto a demonstrar que os conselhos fiscais estão constituídos. Dentro dos clubes das entidades esportivas que estão no programa hoje, a gente consegue verificar isso. Os outros pontos é que a gente percebe que precisam um pouco mais de cuidado, e aí nós temos a questão do mercado mesmo, algo que influencia o mercado. Por exemplo, existe uma meta chamada que é de controle de custos com o futebol profissional. Essa meta é tranquila de si. É aquela que é um percentual, né? É um percentual. 80% da receita do futebol. Então, nós vemos poucos clubes extrapolarem essa meta. Olha. Né? Exatamente. Mas também é uma meta alta, né? Porque é um fato que ocasionou, né, essa situação financeira difícil de muitos clubes, né? Foi justamente essa falta de responsabilidade com o gasto no departamento de futebol, né? Sim, exatamente. É interessante você falar que os clubes têm avançado muito nesse sentido, né?
Uhum. E assim, outra meta, e essa é um pouquinho mais delicada, que é a meta de déficit. Os Uhum. clubes precisam apresentar, comprovar que, em relação a um período, por exemplo, no exercício de 2021, Uhum. o resultado contábil, o resultado do clube não pode ser superior a 5% de déficit em relação à receita bruta do ano anterior. Uhum. Então, aí nós tivemos a pandemia, isso afetou as finanças dos clubes, não afetou de forma tão decisiva assim, a ponto de inviabilizar, a gente percebe isso das nossas análises, mas criou, sim, um fator de dificuldade para que os clubes pudessem se manter regulares em relação a essa meta específica. Uma outra meta que nós temos um olhar muito mais rigoroso, e eu vejo nessa meta em específico uma importância muito grande, é a que fala da a proibição de antecipação ou comprometimento de receitas. Putz, isso é legal. Quando surge o Profut, existia uma preocupação em relação aos valores inerentes aos contratos de TV, que antes tinha um modelo que era alongado, ultrapassava a gestão e eram valores até consideráveis. O que acontecia na época? O dirigente, ao final do mandato, que não estava inserido no Profut, para poder responder pelo dia a dia, ou até mesmo incrementar a gestão do clube para poder chegar conquistar uma taça, vamos lá. Uhum. Né? Ele já tinha esgotado todos os recursos do ano e precisava de mais. Exemplificando, tá? Não é para um ou outro clube em específico. O que ele fazia É nesse porque era uma momento? prática muito comum, né? Isso, era uma prática comum. O que ele Uhum. fazia nesse momento? Ele olhava lá o contrato da TV e ele tinha mais 2 ou 3 anos para receber. Só que a gestão dele estava acabando, por exemplo, em 2014, e ele tinha dinheiro para receber até 2016, 2017. Ele pegava essa verba lá de 2015, 2016 e E até trazia para o hoje. Uhum. E esse foi um ponto que a legislação buscou encerrar. Porque o que acontecia? Esse dirigente antecipava uma verba lá da frente, Aí terminava o mandato dele e o terminava o cara que mandato, assumia não tinha grana para receber. estava desfalcado. E aí o que É. acontece? Ele vai recorrer a banco, às vezes não conseguia porque o clube estava com o nome sujo, vamos dizer assim, Uhum. não Uhum. conseguia cumprir as condições para liberação de crédito, aí ia para outras formas de endividamento, e esse dispositivo buscou, a lei buscou encerrar. O que a gente percebe? Isso mudou com a alteração da forma de tratamento do contrato de TV. O que acontece hoje? Alguns clubes têm se endividado com, eh, com empréstimos bancários mesmo. Uhum. Então, esse é um ponto que nos traz preocupação, porque a lei diz o seguinte: quando se fala de comprometimento de receitas, está falando de não passar Não não é criar só verba endividamento. de TV, né? Não, São outros tipos de endividamento. ele está falando de não se endividar para além Uhum. do mandato. Sim. Então, o dirigente ele não pode criar compromissos que passem do mandato dele. E se criar, ele não pode ser superior a 30% do orçamento do primeiro ano do mandato posterior e precisa necessariamente reverter para pagamento de dívidas. Então, Orlando, é muito interessante esse mecanismo, porque ele visa exatamente a sustentabilidade da entidade esportiva, da gestão do clube no futuro, e assim criar um vetor de equilíbrio econômico-financeiro. Show de bola. Marcelo, nós temos que pagar aqui a conta da lojinha, Hum, né?
Então, a gente tem, né, nossos apoiadores, né, grato de coração a todos que, né, apoiam e acreditam nesse nosso projeto aqui, quer falar sobre trabalho no futebol, como você está falando aqui hoje. E eu queria falar aqui sobre a Dacap, né? A Dacap é uma marca de moda masculina. Marcelo sabe, né, que o bichinho de estimação aqui de Curitiba é a capivara, né? Então é uma empresa local, né? A gente gosta também de fomentar essa questão do comércio local, do empreendedorismo local. E a Dacap, né, é uma moda de marca masculina, como eu falei, que reúne muito conforto e qualidade em todos os seus produtos. E a gente aqui no Gestão FC, a gente quer aumentar esse bando de capivaras, né? Porque capivara anda em bando, né, Marcelo? É verdade. Então, o que acontece? Os nossos convidados aqui, eles recebem um produto exclusivo da Dacap, né? Que legal. Por participar aqui dentro do nosso podcast. E, além disso, né, para todos que estão aqui nos assistindo, Renato conversou comigo até essa semana, falou que tá legal, que estão usando bastante. A gente tem o cupom de desconto Gestão FC. Você entra lá na loja virtual da Dacap e lá você tem 10% de desconto em qualquer produto do site. Que legal. Abraço para a Dacap, gratidão e vamos em frente. Marcelo, vou te perguntar uma coisa, né? Agora com essa lei das SAFs, né? Você acaba dividindo, né? Sim, sim. As pessoas jurídicas aí. Como que vai funcionar para fiscalizar os clubes que viraram SAF, mas possuem, né, dívidas pendentes e tudo mais que envolve o Profut? Pois é, a lei da SAF ela trouxe uma espécie de cisão de empresas, né? Você tem ali a associação, ela consegue destacar uma parte da empresa, da associação, melhor dizendo, para criar uma sociedade anônima, especificamente para cuidar do futebol. Né? Então, o que nós vemos, né, que a princípio ela seria um organismo independente da associação, embora com uma ligação umbilical com a associação. Sim. Né? Esse é um ponto que a gente tem analisado, porque os clubes eles vão ter a Sociedade Anônima do Futebol, em que eles vão participar patrimonialmente dessa associação, dessa empresa, e essa empresa ela não vai ter patrimônio da associação. Né? A própria lei diz, né? Todo o patrimônio da associação permanece com ela e a SAF poderá utilizá-lo. Então, ela vai, basicamente, apenas operar uma atividade própria da associação. Como se fosse um usufruto, praticamente. Exatamente. Mas com o dever de repassar recursos para a associação. Entendi. Esse é um ponto que a gente ainda não concluiu, Orlando. Eu vou ser bem franco para você, porque há uma certa discussão sobre a ligação da SAF com as obrigações próprias do Profut. A pergunta foi obviamente por isso, né? Porque o meu temor é que agora a gente é SAF. Não, mas as dívidas lá que foram feitas, né? Que foram aderiram ao Profut. Não, isso aí deixa para lá. Agora é SAF. Né? Esse é um ponto interessante, porque assim, e eu comento sobre isso sempre que nas conversas que tenho. A SAF, ela surge para poder auxiliar a associação a regularizar, a executar de forma sustentável a atividade de futebol, mas também auxiliar a associação no cumprimento das suas obrigações. Se por acaso a associação não responder por suas dívidas, fatalmente isso vai desembocar lá na SAF. E aí nós temos tanto a legislação tributária quanto a legislação civil, a própria lei da SAF falando em relação à sucessão das obrigações trabalhistas, e aí nesse sentido eu vejo que as coisas vão desembocar na SAF em um dado momento, caso a associação não responda ou a própria SAF não cumpra com os seus deveres legais perante a associação. E assim, isso ainda está num debate incipiente. Eu particularmente vejo que
E eu não vou me furtar desse posicionamento, viu, Orlando? Porque eu particularmente acho que a SAF tem que se adequar às condições do Profut, porque senão fica um cotovelo descoberto na gestão do clube, da associação, que vai gerar lá na frente uma discussão, um conflito. Ora, quem é que vai responder por essa dívida aqui, nesse momento? Quem é que vai assumir essas obrigações? Porque o futebol, para muitos clubes, e principalmente os clubes que exploram mais de uma modalidade esportiva, é a atividade mais rentável, que gera mais dinheiro, né? Para um clube que é só futebol, não faz sentido abrir uma SAF só para cuidar do futebol, né? É meio óbvio isso, mas Só se for para trazer dinheiro novo, né? Para dentro do clube, investimento. exatamente, para trazer investimento, mas o investidor vai querer participar de alguma forma, né? Então, eu vejo que num determinado momento essa discussão vai ganhar vai ganhar mais corpo para poder tornar a SAF mais presente em relação a todas essas obrigações que foram assumidas pela associação. Se não de forma integral, como uma verdadeira sucessora, e aí ter que se adequar com, por exemplo, uma associação que está no Profut e vem uma SAF, incorpora ela inteira, aí ela tem que se adequar, mas pelo menos em relação à parte financeira, a SAF vai ter que adotar os seus mecanismos para auxiliar a associação e assim ela auxiliar a associação e não ser responsabilizada. Então, eu confesso para você que ainda não tem uma posição definida da APFUT em relação a esse ponto. Eu, particularmente, acho que penso que isso tem que avançar para termos o quanto antes uma definição, até mesmo para poder seguir com a fiscalização. Nesse ponto, eu acho que a SAFs vem até, né, caso essa sucessão de responsabilidades, né, ela fique bem clara para todos, né, a SAF vem como uma ferramenta também para ajudar nesse sentido, né, porque quando se fala de uma sociedade anônima, né, você está falando de governança, você está falando de compliance, você está falando de transparência, que são todos pontos, né, onde a APFUT atua, e acredito que venha para ajudar. E veja, Orlando, dentro desse aspecto, não é exclusividade para a SAF, mas já que ela vem como mecanismo para isso, ela precisa atuar e os gestores precisam colocar isso à frente, na minha opinião, o fortalecimento institucional da entidade esportiva. O fortalecimento institucional. Por quê? Quando a gente está falando de governança, a gente não está falando só de mecanismos de administração. A gente está falando de integridade, de compliance, a gente está falando de mudança de práticas e de métodos de trabalho. Sim. Se a SAF não vier para auxiliar a associação a se fortalecer institucionalmente, eu não vejo sentido para um clube mudar. Se não vier para isso, para colocar as coisas num ponto de regularização, de equilíbrio financeiro, de integridade, a SAF pouco vai resultar lá no campo, porque tudo isso que a gente está falando é um passo, são 5, 6 passos antes do campo de jogo. Todo mundo olha o campo de jogo, né? E aí que vem uma outra observação. A gente vê muitos clubes hoje mostrando resultados desportivos e isso está diretamente ligado com a forma como esses clubes são administrados. A matemática, nesse ponto, ela conduz a isso.
Clubes bem administrados geram, e institucionalmente fortalecidos, geram resultado esportivo. Sim. Que geram receita, né? Geram investimento, não só da SAF, mas de patrocinadores. Hoje, o que um patrocinador quer é colar a marca dele, né, em uma instituição forte, né? Uma instituição que tem uma cultura legal, uma cultura organizacional legal, né? Transparência, sustentabilidade. São pontos que são ainda, né, incipientes no futebol, mas que você, observando eles a médio e longo prazo, só tem como se fortalecer institucionalmente, né? Perfeito. É isso mesmo. Uhum. O clube bem conduzido, que tem sua institucionalmente bem estruturado, para o atual mercado e para o mercado que se desenha futuramente, ele vai atrair investimento. O investidor que vai querer entrar na gestão de um clube através de uma SAF, ele vai observar isso, ele vai querer observar como o clube está nesses pontos. Não vai vir dinheiro bom e dinheiro novo se o clube não estiver preparado em todos os sentidos para poder receber esse investidor. E da mesma forma, o clube que quer um investidor, ele precisa observar como é esse investidor. Afinal de contas, nós estamos falando de paixão, nós não estamos falando de mercadoria. Né? Uhum. Nós estamos falando de paixão, nós estamos falando de um negócio que vai no coração das pessoas. Você está falando de uma preferência por um clube de futebol, não é a mesma coisa de você entrar no supermercado. Quando você entra no estádio, você está levando tua família, você está levando teu sentimento. Então, esse é o ponto peculiar da coisa. Marcelo, e quanto você acha que essa aplicação dessa governança, transparência, enfim, tudo que a gente está falando, ele vai impactar no mercado de trabalho do futebol, para as pessoas que já estão no mercado e para aquelas pessoas que querem entrar e trabalhar com futebol? Eu vejo que há uma mudança por conta dessas exigências, vamos dizer assim, em que outras oportunidades vão surgir. Eu costumo dizer que é um motor que você vai, aos poucos, azeitando ele, vai melhorando as suas peças, e ele vai gerando mais rendimento para a máquina, para o carro, que seja. Hoje a gente já vê uma maior ênfase em setores como controladoria para os clubes de futebol, cada vez mais enfatizada a necessidade de processos internos mais definidos, a estratégia dos clubes, a visão estratégica dos clubes para poder explorar esse mercado, entender melhor como funciona a dinâmica do mercado esportivo, cada vez mais vem demandando cada vez mais profissionais para essas áreas, né? E assim, uma visão sistêmica cada vez maior, em que os departamentos dos clubes são partes de um todo, em que as coisas precisam seguir um fluxo em que cada um participa. Então, profissionais que estejam antenados com essas visões organizacionais tendem a serem incorporados nos clubes. E esse é um ponto, Orlando. Nós lá na PFUT, nós queremos ser principalmente um vetor de discussões, e não propriamente um interventor, o chato que só fica fiscalizando, mas sim um vetor desses pensamentos, dessas análises, para que possa mudar essa questão, uma mudança cultural, né? Mudança cultural, perfeitamente. Né? Não é só o campo de jogo. Hoje, para uma entidade esportiva, um clube de futebol, a gente, quando fala do Profut, geralmente liga ao futebol, mas nós não temos só clube de futebol no Profut. Nós temos federações, temos associações que exploram fora do futebol, né? Outros esportes. Então, como
atuar estrategicamente nesses ramos que não sejam propriamente futebol? Como entender melhor esse mercado? Como ter um planejamento estratégico mais adequado? Como não gastar ou como prever que eu não vou precisar gastar de forma indevida lá na frente? O que eu serei daqui, o que eu, instituição, serei daqui 2, 3, 10 anos? Pensamento de médio e longo prazo, né? Médio e longo prazo. Hoje, o mercado, existe recursos para chegar nos clubes. Basta ter a visão estratégica e dar a oportunidade para que os bons profissionais que querem gerar resultados entrem nas suas corporações. Legal. A gente falou de processos de controle, né? E a gente tem aqui também mais um apoiador, né, do podcast, que é o Ego Sistemas, né? O Ego é um software, né, de gestão, né, que atua tanto em ligas, quanto em clubes, quanto em federações, atua na justiça desportiva, como o Marcelo atuou tão brilhantemente, já a parte da carreira dele. E o Ego Sistemas está aí há mais de 10 anos no mercado, né, auxiliando, né, todas essas entidades esportivas a melhorar seus processos e sua gestão, auxiliando muito o dia a dia, né, de quem está ali atuando dentro dessas entidades. E também com o cupom de desconto do Gestão FC, você pode solicitar uma demonstração gratuita do software, além de ter um desconto muito especial na licença de uso. Um abraço pro Rafa, pro galera do Ego lá. Tamo junto, galera. Isso aí. Marcelo, vamos lá. O papo tá bom, hein? Tô gostando. Que bom. Mas eu queria que você me falasse uma coisa, cara. Eu gosto de perguntar isso daí pros outros. Uhum. Quando você começou, né, você falou, putz, eu vou lá para a justiça desportiva, né? Começou no futsal, depois já veio pro futebol. Quem foram os profissionais que te inspiraram, assim? Fala, putz, eu queria trabalhar igual esse cara, hein? Eu tive uma sorte grande quando eu comecei na justiça desportiva, porque tinham profissionais muito Curitiba, o Paraná teve representantes muito relevantes, né? O estado do Paraná produz muita gente boa para trabalhar no futebol, né? Tanto na justiça Exatamente. esportiva quanto na área de gestão. Na Aí, época, o professor Alexandre Quadros, o senhor Alexandre foi meu professor também. né? O professor Alexandre Quadros, nós tínhamos o saudoso Domingos Moro, com quem eu tive vários embates quando estava na Procuradoria. Outro que foi meu professor também. O doutor Itamar Cortez, que também, com quem eu tive alguns duelos bem interessantes. Quando a gente está ali, né, na Procuradoria, de um lado... Você está acusando a turma, né? Eu como que se defenda. O pessoal falando, é a caixa Vocês de que maldades. lutem. A caixa de maldades, né? Mas eu sempre foi mais convivendo com eles que eu pude pescar alguma coisa desses profissionais para poder ir me moldando. Eu, particularmente, eu fui para a justiça esportiva porque eu queria atuar com o futebol. E eu fui me moldando assim, né? Então, e aí veio depois as outras oportunidades. Então, esses profissionais digamos assim, ajudaram muito na forma de condução. E aí, outro ponto e aí eu trago de casa, né, Orlando? Eu trago de casa os princípios que sempre regeram a minha atuação, e aí, digamos assim, eu olho lá para dentro de casa para ver os principais inspiradores para poder conduzir a minha carreira, me moldar profissionalmente. Como que você vê aí a APFUT aí os próximos 5, 10 anos, assim? Um dos pontos que eu particularmente entendo é que a APFUT ela precisa se reposicionar, digamos assim, institucionalmente, né? Nós víamos, houve fases do crescimento desse
desse órgão, vamos dizer assim. Uhum. Num primeiro momento, você coloca a PFUT dentro de campo para começar a atuar, e aí ela vai, primeiramente, em cima das questões de governança. Nós chegamos numa fase agora que é a de observar, além da governança, como que isso está replicando em relação a controle financeiro e organizacional, como os clubes estão se estruturando, ou melhor, como eles estão conduzindo as suas gestões, do ponto de vista da projeção de sustentabilidade e de controle propriamente econômico-financeiro. Eu creio que a PFUT ela desenvolve um trabalho muito, muito relevante no auxílio para no auxílio do fomento dessa cultura de gestão no esporte. Então, para o futuro, eu vejo que a PFUT ela precisa ter um pouco mais de atribuições, fazer, como eu disse há pouco, ser esse vetor de novas discussões, promover mais debates, se envolver mais nos debates sobre as questões delicadas da gestão, porque a gente tem ali as métricas que nos trazem algumas conclusões a respeito do porquê que as coisas chegam onde estão. É uma missão muito importante. Muito legal, bacana. Marcelo, você sabe que né, a gente trabalha com futebol, né, e a gente é torcedor, né? E, Sim, sim. particularmente quando a seleção brasileira joga, eu fico doente aqui. Copa do Mundo, então, nem se fala. E a gente tá aí, cara, há pouco mais de um mês, né, do início da Copa do Mundo. O que o Marcelo Contini, torcedor da seleção brasileira, tem de expectativa sobre a Copa do Mundo? Eu quero a taça, Orlando. Eu quero a taça, nada menos do que isso. E eu acho que a nossa seleção tem uma oportunidade enorme para isso. Estão deixando a gente sonhar, né? Não, estão deixando. Nós sempre tivemos, né, Orlando? Nós sempre tivemos. Tirando uma fase ou outra, mas essa seleção eu torço muito para que ela consiga. A construção, né, desse ciclo aí que teve, né, esse segundo ciclo do Tite, né, depois de 2018, eu acho que ela teve seus altos e baixos, mas ela tá finalizando, né, aí, e principalmente depois que essa gurizada nova que jogou Olimpíadas e tudo mais, né, teve oportunidade no time que deixa a gente uma sensação, assim, de que dá para fazer bastante coisa, né, cara? Dá sim. E veja, uma seleção que ela tem os seus, claro, maciçamente com atletas que são da Europa, que estão na Europa, né? Mas totalmente inserida numa dinâmica de técnica e tática muito bem definida. E sem falar da nossa qualidade, né? Cara? Enquanto a gente conseguir continuar tendo Vinícius Júniors, Neymares, né? Atletas o Rafinha, que está agora no Barcelona, Rodrigo, Pedro, goleiros como temos Alisson, o Everton, tem o Santos agora no Flamengo. Nós temos talento. Nós não temos só tática, nós temos o drible, nós temos a ginga. Então, fazer potencializar essas qualidades todas. Eu tenho certeza que o Brasil vai fazer uma grande Copa. Torço muito para que isso aconteça e que a nossa seleção volte campeã novamente, hexacampeã, e nos brinde com mais essa taça. Maravilha. Isso aí. Meu irmão, né? A gente tá no tempo aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, cara. E uma mensagem assim, né? Você falou já muito sobre o futuro, mas, né, dentro da PFUT, o que você espera, né, do futebol brasileiro como um todo, não só ali, mas como um todo? Orlando, nós temos um potencial enorme. É do tamanho do país, ou até mais,
Muito se fala que a evolução da sociedade está mudando a forma de formar um atleta, os grandes centros cada vez mais difíceis das crianças brincarem de futebol, né? Mas o Brasil tende a ser protagonista e tem que buscar isso sempre. E nós podemos buscar isso nesse setor, que é o setor da gestão desportiva. Procurar ser cada vez mais rígido com seus controles e internamente os clubes mais fortalecidos, institucionalmente melhor fortalecidos. Eu creio que o trabalho precisa ser conduzido para esse ponto de evolução. Nós temos pé de obra, nós temos futebol e temos uma capacidade muito grande de produzir talentos no país. Isso precisa ser potencializado. E eu vejo para nós, com cada vez mais seriedade, os assuntos de gestão sendo levados cada vez mais sérios, mais a sério, eles podem resultar, sim, numa evolução grande e num espaço de tempo que é bem mais rápido do que se imagina. Então, e assim, até para encerrar, eu gosto muito dessa frase do Bill Russell, que ele fala que sucesso é o resultado da prática constante de fundamentos e ações vencedoras. E eu creio que esse é o ponto. Nós buscamos tanto ser vencedores dentro de campo, por que nós não podemos ser vencedores antes, né? Sim. Ser eficientes, cuidar da integridade, cuidar da regularidade das nossas instituições, das nossas entidades esportivas e ser assim cada vez mais vencedores, mais destacados e dar os exemplos que o futebol nacional, o esporte nacional consegue projetar para frente. É isso que eu penso. Isso aí. Marcelo Contini, meu povo. Cara, eu, só tenho aqui a te agradecer pela presença e aqui te desejar todo o sucesso do mundo, né? Onde você está hoje é mais do que merecido. Te conheço tua índole, conheço o baita profissional que você é e só tenho a agradecer e gratidão por estar aqui conosco dentro desse projeto aí que a gente já vai para 5 meses, né? E é isso, cara. Vamos ver se aparece mais aqui para Curitiba. Come, agora só fica em Brasília, praticamente. E lá tem o trabalho árduo para fazer. Tem coisa. Tá certo. É um trabalho árduo, mas necessário, Marcelo. Muito necessário, né? Sucesso, meu irmão. Obrigado, de coração. Orlando, obrigado. A gente se conhece há tanto tempo, você me acompanha e eu acompanho você. Durante aquele período entre 2011 e 2014, nós tivemos e eu estava lembrando disso ontem, né? Depois de muito tempo, o interior do estado do Paraná fez uma final de campeonato paranaense, né? É verdade. E aí o Orlando estava lá dentro da federação naquela época, então isso mostra, né, o destaque que o seu trabalho é capaz de desenvolver. E eu fico muito feliz por participar de mais esse projeto seu, esse projeto vencedor seu, e fico grato pelo convite e fico à sua disposição. Obrigado pelas palavras e a gente tem que seguir assim, pisar firme nas nossas convicções, não arredar pé e trabalhar duro. Trabalhar duro que os resultados vêm. Quando a gente sabe onde quer chegar, fica mais fácil, né? Isso é verdade. Segue o caminho e pronto. Então é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei aqui do nosso papo. Tá aí o Marcelo Contini, presidente da APFUT, Autoridade Pública de Governança no Futebol. Governança! Ai, adoro essa palavra. É o caminho. É o caminho. Pessoal, agradeço aí, né, pela audiência de todos. Acessem nossas redes sociais, nosso canal de cortes. Tá aqui tudo na descrição do nosso link. Até o próximo episódio. Um beijo, boa semana, fiquem com Deus. Valeu!
geladeira, furadeira e celular. Do quarto pra cozinha, tudo pro seu lar. Nas lojas MM você escolhe no cartão ou no carnê. É tudo do seu jeito, é pra você. A Lojas MM está aqui pra te atender. É tudo do seu jeito, é pra você. Na Lojas MM você sai satisfeito. Sabe por quê? É tudo do seu jeito, é pra você.